Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Estamos aqui em mais um vídeo no meu canal. Eu vim trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas, que se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. O título diz A Tentação de Jesus. Eu queria pegar uma passagem de Jesus para trazer para vocês. Diz assim: Então Jesus foi levado, olha como é que já começa, pelo Espírito ao deserto. Deserto não é um lugar bom. E quem levou Jesus para lá foi o Espírito, para ser tentado ao diabo. Tem um versículo que diz que sobre felizes são quando vocês passarem por diversas provações. Em outra versão diz tentações, porque isso prova a nossa fé e nos torna mais maduros. Continuando, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então não foi nem ele que quis ir, não foi a vontade dele, e também não foi o diabo que conduziu ele, foi o próprio Espírito de Deus. Então, às vezes, o próprio Espírito de Deus, eu não sei que situação você está passando, mas às vezes não é nem o diabo, e às vezes não é nem a tua vontade, é Deus. É Deus que está te levando, o Espírito do Senhor está te levando. Você vê o que aconteceu com Jó, quando Jó estava já estava de boa, vivendo a vida dele, oferecendo os holocaustos a Deus, para os filhos dele. Deus e tal, oferecendo aqui e tal, os meus filhos, orando por ele, intercedendo pelos filhos. E do nada, para quem leu a história de Jó, vê que o diabo de cirandar a terra chega lá à região. Deixa eu ler com vocês, é muito bom. Jó, capítulo 1. Ó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Deus sabe de tudo, gente. Por que ele fez essa pergunta? Mas vamos lá. Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Você vê que tem informações que Deus até permite para que chegue até nós. Continuando. Se Deus sabe de tudo, por que existe diálogo, né? Nem precisaria existir diálogo, né? Deus sabe de tudo, né? Claro. Mas ele permite, tá ligado? Ele permite que tenha diálogo. Porque senão, imagina, eu já sei o que você vai falar. Mas mesmo assim ele permite. Acho que tem mais a ver com nós do que com ele. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Satanás respondeu ao Senhor que de perambular pela terra e andar por ela. Ou seja, o diabo está por aí. Satanás, melhor dizendo. De perambular pela terra e andar por ela. Então disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Ou seja, aqui é Deus falando de Jó para ele. Jó estava de boa. Já estava de boa e toda essa situação acontecendo nas regiões celestiais. Aqui não fala a região específica, mas creio eu que seja. Disse então o Senhor a Satanás. Porque Deus ele tá Bom. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível. Você precisa prestar atenção nisso, porque às vezes é o que está acontecendo contigo. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Às vezes você se pergunta, eu sou justo, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa boa, mas por que Deus está permitindo isso acontecer na minha vida? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Isso aqui é uma revelação. Deus ele coloca uma cerca ao nosso redor. Ele nos protege do mal. Uma cerca em volta dele, da família dele, ou seja, quando nós estamos com Deus, até a nossa família é protegida.
Continuando. Da família dele e de tudo que ele possui, até as nossas coisas. Deus protege. Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz. Se você quiser ter essas mesmas coisas, os mesmos recursos, aquilo que Jó tem, é só você pegar as características dele e aplicar na sua vida. Seja uma pessoa íntegra, temente a Deus, irrepreensível e evite o mal. Abençoado em tudo que faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Esse aqui é Satanás, o diabo que está falando. Satanás, é. Aqui fala Satanás, que significa acusador, se não me engano. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo o que ele possui, então Deus está falando, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Olha, Deus permitiu, Deus deu a permissão para ele. Tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele, ou seja, eu acredito que não tire a vida dele, porque foi tocado no corpo dele, né? Depois, se não me engano. Deixa eu ver. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam arando, os jumentos estavam passando por perto, quando os sabeus os atacaram. Isso aqui revela a forma que o inimigo opera, tá? Ele opera através das pessoas. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então os bois foram roubados. Os bois e os jumentos estavam passando por perto quando os sabeus os atacaram e levaram embora. Mataram a espada os empregados. Meu Deus, que assassinos! E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro. Olha o tanto de notícia que acontece. Quando tudo, presta atenção, quando tudo, literalmente tudo, você está fazendo uma coisa, do nada vem uma coisa de um lado, aí depois vem do outro, aí é de outro, todas as coisas começam a desandar, quando tudo, pode ter certeza que Deus está fazendo alguma coisa. Porque o diabo ele não tem permissão para tocar em tudo. A não ser que Deus dê essa permissão. Ó, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu. Meu Deus, caiu fogo do céu. Eu lembro de Elias, né? Se eu não me engano é Elias. Eu acho que é Elias, né? Que estava no Monte Carmelo e tinha todo aquele pessoal tentando. E caiu fogo do céu. Ele orou e caiu fogo do céu. Então você vê que até o inimigo pode fazer algumas coisas que Deus faz. Se você for ver os 10 mandamentos. Moisés, a história de Moisés, eles conseguem copiar os magos, os ocultistas, como diz a Bíblia, né? Eles conseguem, cientistas das artes ocultas, eles conseguem replicar algumas coisas que Deus faz. Continuando. E queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Você vê que o diabo ele vem para destruir mesmo, hein? Matar, roubar e destruir. Continuando. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Então, é mais de um, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Pode estar acontecendo contigo. Vieram caldeus em 3 bandos, ou seja, mais pessoas o diabo está usando. Atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou lhe contar, ou seja, assassinato, destruição, morte. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro, já é o quarto, se eu não me engano. Já foi 1, 2, 3, é isso mesmo. Tá no terceiro, acho, já até me perdi aqui. Bom, vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os até me perdi aqui, vou voltar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro, é o quarto agora. Seus filhos e suas filhas, agora pegou os filhos.
seus filhos e suas filhas, ou seja, mexeu na família, a família que estava guardada. Nossa, que interessante, você vê que a família pertence a ele. Tem uma ligação aí. Achei interessante isso aqui, hein? Então, tudo aquilo que Deus permitiu, Deus permitiu que tocasse em tudo que ele possuísse. Então parece que o pai, ele tem alguma ligação com isso, de sangue, sei lá, de posse, em relação aos filhos. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Meu Deus, eu não tô lendo isso aqui, eu tô. Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma. Gente, tem gente que só de bater o dedo mindinho na ponta do sofá já chora, já grita, já xinga, já. Exemplo, né? Bom, de qualquer forma, vamos voltar para onde nós estávamos lendo. Nós estávamos falando sobre Jesus, né? Jesus ele foi tentado para o deserto. E nisso que ele foi levado, melhor dizendo, pelo Espírito ao deserto, nós começamos a falar de Jó. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui nós vemos que o Espírito levou Jesus ao deserto, a esse lugar. Deserto significa solidão, lugar isolado, sabe? Então ele foi separado, Jesus foi separado, para ser tentado pelo diabo. E basicamente é isso, irmãos. Foi uma palavra muito rápida, né? Pelo menos a meu ponto de vista, né? Porque eu só li um versículo e só li esse versículo de Mateus, o versículo 1 da tentação de Jesus e os de Jó. Mas basicamente é isso. Tem coisa que Deus permite para que nós venhamos, para que a glória dele, o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. É porque eu não cheguei na conclusão aqui, mas você vai ver que depois de tudo aquilo que Jesus passa, vem os anjos, serve ele, e Jesus ele começa o ministério. Ou seja, depois de tudo aquilo que Jesus ele passa, Jesus ele, ele meio que está capacitado, é como se fosse uma prova. Antes da aprovação vem a provação. Antes de nós sermos aprovados, nós somos provados. Então, não tem como fugir da prova. Nós temos que passar por ela. E às vezes você está passando por isso e não entende o que, que é. E pode ser uma prova. Deus está tentando te ensinar algo. Que nem Sansão. As coisas se repetem até que nós venhamos realmente aprendê-las. Então, peça a sabedoria a Deus, que dá a todos liberalmente, para que você venha sair dessa situação ou entender o que, que Deus espera de você. Porque às vezes não é saindo que vai resolver. Às vezes é o seu coração que Deus quer tratar. Então, se permita se perguntar qual é a vontade de Deus. O que Deus quer nisso? Deus quer que eu saia ou quer que eu permaneça? Ele quer provar meu coração? O que, que ele quer com isso? Porque depois de tudo, Jó recebeu tudo em dobro. Deus restituiu aquilo que ele perdeu. Então, não se preocupe se você perdeu coisas, porque o mesmo Deus que permite certas perdas é o Deus que restitui tudo em dobro. Então, você vê que um servo de Deus, quem teme a Deus, quem é íntegro, reto, não permanece na perda, não permanece cabisbaixo, não permanece por baixo. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Curta, deixe seu like, comente, compartilha.